Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Arthur e bom, vamos fazer hoje uma revisão geral, uma revisão completa de tudo de filosofia de Kant, pelo menos as principais coisas, as coisas mais importantes que caem no vestibular. Vamos fazer uma revisão aqui para o Enem, para a FUVEST, porque a FUVEST não cobrava filosofia na sua prova, mas eu acredito que do ano passado ou do ano retrasado para cá, eles começaram a cobrar filosofia, não tão forte como o Enem, mas começaram a cobrar. Inclusive, no último simulado, agora de julho, caiu uma questão de Kant. Então, você estudando esse assunto e fazendo essa revisão aqui, você pode ganhar aí 1, 2, às vezes 3 pontos a mais no dia de uma prova, e é exatamente esse ponto que te aprova. No Enem também, todo ano, é de lei ter uma questão de filosofia de Kant. Então, vamos fazer uma revisão zona geral com os assuntos mais importantes, com os temas mais importantes, para a gente nunca mais errar, tá bom? Então vamos lá, filosofia de Kant. Bom, Kant, basicamente, ele foi um divisor de águas na filosofia. Por quê? Ele vivia num tempo e cresceu estudando vertentes filosóficas onde se tinha, por exemplo, René Descartes, que ele acreditava na razão. Então, René Descartes, a filosofia dele acreditava que tudo que você vai adquirir de conhecimento é só por meio da sua razão e da sua lógica. No mesmo período, a gente tinha outros filósofos como Hume, que ele acreditava que tudo que você fosse adquirir, todo o conhecimento que você fosse absorver, seria só por meio da experiência. Então ficava sempre um debate filosófico entre vertentes, onde alguns filósofos sempre acreditavam na razão, no intelecto, e outros filósofos acreditavam puramente na experiência. Kant ele foi um divisor de águas. Ele é um filósofo da filosofia moderna, tá? Por que ele foi um divisor de águas? Porque ele juntou as duas vertentes, tá entendendo? Então Kant, só para você entender, ele é experiência mais razão. Ele juntou as duas vertentes. Ele juntou tudo aquilo que era debatido, que era divergido. Então, basicamente, ele é conhecido como a Revolução Copérnica do Conhecimento. Então, Kant é a Revolução Copérnica do Conhecimento. Por que ele é chamado de a Revolução Copérnica do Conhecimento? Porque, basicamente, o que aconteceu? Copérnico, ele foi o estudioso que ele mudou, basicamente, toda a física e astronomia, porque acreditava-se antes no modelo do geocentrismo, a Terra no centro do universo. E acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Só que Copérnico, inclusive eu coloquei um A aqui, né? Um O. Boa, beleza. O Copérnico, ele fez com que se mudasse do modelo geocentrismo para o modelo heliocentrismo. Então, na física, a Terra não seria mais o centro do mundo. O que seria o centro do universo, o que seria o centro de todo o universo, passava a ser o Sol. Então, Copérnico fez uma revolução. E Kant, ele mudou. Assim como Copérnico falou que não é mais a Terra o centro do universo, na verdade é o Sol, o que o Kant definia é o quê? O objeto que a gente estuda não vai ser mais o centro. Quem vai ser o centro vai ser nós. O objeto analisado não vai ser mais o centro principal do estudo, mas o que vai ser o centro principal do estudo é quem analisa, não o objeto analisado, mas sim quem está analisando, que somos nós. Tá entendendo? Então, basicamente, ele é experiência mais razão. Então, o Kant ele vai colocar nós, a mente humana, como centro do estudo dele, para a gente entender como que a gente absorve esse conhecimento. Como que a gente absorve o conhecimento das coisas do mundo. Então, experiência mais razão. Beleza? O que a gente tem aqui? A gente tem uma coisa chamada... Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, dialética transcendental. Cara, isso aqui é brutal. Transcendental. O que é isso daqui? E junto com dialética transcendental, vou colocar uma barra e vamos colocar aqui.
coisa em si. O que é isso daí? Você me pergunta, Arthur, o que é dialética transcendental? Que nome difícil. Calma, isso aqui não é difícil, isso aqui é fácil. Dialética transcendental. Basicamente, ele fala que nós não devemos mais discutir as coisas transcendentais. Acabou, filho. Acabou, é só isso. Pegou como é fácil? Dialética transcendental. A gente não deve mais discutir as coisas transcendentais. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Nós sempre estamos discutindo o conceito de quem é Deus, de onde viemos, quem é Deus, o que é o nosso espírito, sempre com assuntos metafísicos, espirituais, transcendentais. Mas espera aí, em que plano que a gente está? Kant ele começa a questionar isso. A gente está no plano material, ou seja, nada que foge do plano que a gente vive, a gente pode entender. Nada que está fora desse plano que a gente vive, fora do plano material, é possível da gente entender. Então, basicamente, o que acontece? A gente não consegue entender Deus. A gente não consegue entender o Espírito. A gente não consegue entender nada transcendente. A gente só consegue entender as coisas materiais. Então, dialética transcendental é basicamente isso aqui, ó. Um X aqui, tá bom? Vamos agora. O que é a coisa em si? Ela está basicamente diretamente ligada com a dialética transcendental. A coisa em si, que o Kant define, é basicamente existem coisas que não ocupam espaço, que não ocupam tempo. Ou seja, uma coisa transcendental. Se não ocupa espaço e nem tempo, não está no nosso mundo material, está no mundo transcendental. Ou seja, não pode ser entendido. Ou seja, nós não vamos estudar. Tá bom? Então, é basicamente isso. O Kant ele quer analisar a materialidade, o que está aqui para a gente absorver, e colocando como centro do objeto o ser humano. Por isso ele ele é conhecido por ter feito a Revolução Copérnica do Conhecimento. Vamos continuar, vamos ganhando ritmo, vamos acelerar. Agora saindo um pouco da parte da dialética transcendental, outra parte muito importante são dois pontos aqui. Primeiro é o númeno, númeno, e o segundo é o fenômeno. O que é o númeno e o que é o fenômeno? O númeno é como o mundo ele é de fato. Então, como que o mundo ele é de verdade? Como que o mundo ele é em si? Como que o mundo é em sua existência, na sua forma? Isso é um número. Então, o número é de fato como o mundo é. Agora, o fenômeno, a parte do fenômeno, é como o mundo se apresenta pra gente. Tá entendendo? Então, como que eu enxergo esse mundo? Como que esse mundo, por meio das minhas concepções, dos meus preconceitos, das minhas experiências, da minha razão, como que o mundo ele se apresenta a mim? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse celular. Como ele é de fato no mundo, é o número. Isso é o número. É isso daqui. Agora, como que esse celular está se apresentando a mim, aí já é o fenômeno. Parte muito importante, essencial isso daqui, e vamos dar prosseguimento, tá? O que mais que é falado aqui? É falado sobre os juízos. Os juízos. O que são os juízos para Kant? O que é juízo? Basicamente, ele começou a discutir na sua obra mais importante. Anota isso, filho. Anota a obra mais importante dele, Crítica da Razão Pura. Ele vai fazer uma crítica à forma de razão pura. É basicamente isso, ele vai fazer uma crítica. Então vamos lá. Quais que são as formas de juízo que o Kant define? Ele define juízos que são as formas como a gente vai entender o mundo, tá? Então, peraí. A gente agora nesse momento vai estudar como o homem vai entender o mundo. Então ele fez juízos para que isso fosse definido. Então, primeiro juízo, cara, isso daqui é da hora, hein? Primeiro juízo, o juízo analítico, vamos lá, juízo analítico a priori. Aí você me pergunta, o que é um juízo analítico a priori? Olha só, meu amigo, analítico, a palavra analítico vem de análise,
Ou seja, um juízo analítico a priori é tudo aquilo que se vem por meio da análise. Tudo aquilo que você não precisa de experiência. Tá vendo que isso aqui é parecido com a razão? Juízo analítico a priori, que o Kant define, é o quê? Tudo aquilo que você consegue entender, tudo aquilo que você consegue definir, sem você precisar de um estudo por trás, sem você precisar de uma experiência. Basicamente, é tudo aquilo que se autodefine. Vamos dar exemplo? Uma maçã não é uma banana. Mas que loucura é essa? Uma maçã não é uma banana? Sim, uma maçã não é uma banana. Você precisou, meu amigo, fazer um estudo para você entender que uma maçã não é uma banana? Você não precisou, você tá entendendo? Você, 3 não é 4. Um triângulo tem 3 lados. Você precisou fazer um estudo para entender que o triângulo não tem 3 lados? Você não precisou. Então, isso aqui é um juízo analítico a priori. É quando a própria coisa que você está vendo, ele se autoexplica. Ou seja, aqui não gera conhecimento. Tá bom? Vamos para o segundo. Juízo. Cara, isso daqui é legal, hein? Juízo. Opa, escrevi analítico. Não é analítico. O juízo sintético. Juízo sintético a posteriori. O que é o juízo sintético a posteriori? Se o juízo analítico a priori vem de algo que é autoexplicativo, que não é pela experiência, um juízo sintético a posteriori é o oposto. É tudo aquilo que é vindo pela experiência. Então, tudo aquilo que você precisa da experiência, tudo aquilo que você precisa do experimento físico, é um juízo sintético a posteriori. Ele é o oposto do juízo analítico. E vamos, por último, no juízo sintético a priori. O que fala o juízo sintético a priori? O juízo analítico a priori é tudo aquilo que é tudo aquilo que é antes, que ele é antecedente, que ele já tem uma origem desde o início de tudo. O juízo sintético a posteriori é tudo aquilo que você precisa da experiência. Agora, o juízo sintético a priori, ele é basicamente todo pressuposto que você precisa para entender a ciência. Tudo que você precisa anteriormente para poder entender a ciência e realizar um experimento. Isso é o sintético a priori. Então vamos lá? Vou dar um exemplo para você. Todo acontecimento tem uma causa. Então, tudo tem algo anterior. Repara, acontece uma explosão. Acontece uma explosão na cidade aí que você mora. O que a nossa mente automaticamente faz? Ela tenta buscar uma causa para aquilo. Mas espera aí, pode não ter uma causa? Por que a explosão faz com que você busque uma causa? É isso que o Kant ele fica se perguntando. Então, ele diz que a mente humana, a lógica humana, naturalmente já busca causa para as coisas, sem você também precisar fazer experimentos. Então, um exemplo, uma explosão na sua cidade não é algo analítico porque não é autoexplicativo, mas também não é algo sintético a posteriori a ponto de você ter feito um experimento para entender que aquilo ali foi uma explosão. Você está entendendo? Para entender que aquilo ali foi um acontecimento. Então, o juízo sintético a priori, ele é basicamente você buscar causas para os acontecimentos, mesmo sem você ter visto esse acontecimento antes, mesmo sem você ter feito uma experiência antes, e mesmo sem ele já estar autoexplicado como o analítico, como juízo analítico. Tá bom? Então, juízo sintético a priori. É basicamente isso, tá bom? Para todo acontecimento tem uma causa. Antes da gente ir para a ética kantiana, a gente tem mais alguns pontos para colocar. Juízo, vamos colocar a lógica transcendental, que também não é difícil de se entender.
transcendental. E vamos colocar aqui a estética transcendental. O que é a lógica e a estética transcendental? Basicamente, a estética transcendental é como você absorve o conhecimento do mundo. É só isso. Para sua prova, para o vestibular, é isso. A estética transcendental é como você absorve o conhecimento do mundo. A lógica transcendental é como você vai organizar de modo intuitivo tudo aquilo que você capta. Isso aqui é diferente da lógica geral. Porque a lógica geral é basicamente, tá, você tem um conhecimento, você absorveu algo do mundo, mas sem usar a intuição para organizar esse pensamento seu. E a última coisa para a gente finalizar sobre Kant é que, basicamente, ele acreditava em categorias inatas. Anote isso daqui que é muito legal. Cara, categorias inatas basicamente, ele tinha um pressuposto de que tudo que você capta do mundo, tudo que você absorve do mundo, não vem 100% de experiências externas a você. Tudo que você capta do mundo, ele não vem só dessas experiências externas. Ele basicamente fala que o ser humano ele já nasce com algumas concepções, ele já nasce com algumas definições, com alguns conceitos e preconceitos sobre o mundo. Então, por exemplo, um bebê, ele não precisa de ter experiências para conseguir compreender de que um objeto foi de um lado para o outro, de que o espaço mudou, tá? Então ele basicamente não tem isso. O bebê, ele, na verdade, ele já nasce com isso, tá? Então o bebê ele já nasce com isso, o bebê ele já nasce tendo muitas distinções. Então o ser humano ele nasce tendo distinções. Nem tudo que o ser humano tem é absorvido somente por experiências. Ele já nasce com algumas concepções. Isso são categorias inatas do nascimento. Agora vamos para o final aqui. Ética kantiana. Então vamos lá, o que é a ética para Kant? Primeiro, vamos definir aqui a diferença de ética, isso tudo na visão de Kant, tá? Ética e moral. A ética é tudo aquilo que é pessoal, beleza? Então a ética é tudo aquilo pessoal, é tudo aquilo que você faz individualmente, são as suas ações individuais. A moral, ela é o social, ou seja, a moral são as ações predefinidas pela sociedade que você está, predefinida pelo meio que você está. Então essa é a diferença de ética e moral. A ética, ela pode ser uma ética a priori ou uma ética a priori a posteriori. Então, o que é a ética a priori? É basicamente quando você julga o mundo sem ter conhecimento, sem ter estudo. Ou seja, pela sua percepção inicial. Ética a priori. Julgamento. Tá? Então, isso aqui é um julgamento sem saber. Um julgamento sem saber. Ética a posteriori é já um julgamento que o ser humano faz, mas que é baseado em estudo. Ou seja, ele isso aqui é o oposto, tá bom? Em estudo. Então é um julgamento baseado em estudo. Não é um julgamento baseado em nada. É um julgamento com uma certa base. Essa é a ética a posteriori. Vamos para o ponto principal da ética kantiana. A gente tem aqui o imperativo categórico. Cara, isso aqui é o mais importante. Isso aqui é muito importante. Imperativo
categórico. Basicamente, o que é o imperativo categórico? O Kant, ele define o seguinte, que toda ação que você faz, toda atitude que você toma, você tem que ver se isso pode ser aplicado universalmente. Então, por exemplo, se você toma uma atitude e você pensa assim, cara, isso aqui pode ser aplicado para todo mundo. Seria muito bom, na verdade, se todo mundo fizesse essa atitude que eu estou fazendo. Então você sabe que essa ética está correta, que você está no caminho certo. E é essas atitudes que você tem que fazer. Agora, isso aqui é o hiperativo categórico. Isso é hiperativo categórico. É quando você toma ações, atitudes, sabendo que isso pode ser aplicado para todo mundo. Depois a gente tem outro conceito muito importante. Que é a menoridade. A menoridade kantiana, tá? O que é a menoridade kantiana? É basicamente o Kant, ele fala que nem todos os indivíduos, eles conseguiram alcançar uma forma de pensamento, uma forma lógica, uma maturidade talvez cognitiva, a ponto dele próprio se guiar, dele se guiar sozinho. Então, os indivíduos que não alcançaram a maioridade cognitiva, ou seja, aquele indivíduo que ele não consegue ser crítico, que ele não consegue ter a sua própria razão, ele é guiado pela razão dos outros. Isso aqui é muito importante porque isso aqui é repertório. Isso aqui pode ser muito facilmente usado em repertório para redação. Por quê? Porque ele fala basicamente de indivíduos não pensantes, indivíduos que não conseguem utilizar a sua individualidade, a sua própria racionalidade como forma para poder se guiar no mundo. Então ele fala que, na verdade, todo indivíduo ele tem direito a ser livre, a liberdade. Liberdade cognitiva, no sentido de todo mundo tem o direito de pensar e se guiar pelas suas próprias razões, pelo seu próprio intelecto, mas para isso você precisa ter maioridade mental, não física, beleza? E por último, o conceito de belo e sublime. Qual é o conceito de belo e de sublime para Kant? O conceito de belo para Kant é tudo aquilo que você não acha bonito e tem um interesse por trás daquilo. Não. Aquilo que é belo de verdade, aquilo que você acha belo de fato, é aquilo que você acha bonito, acha legal, sem querer nada em troca. Sem ter nenhum interesse em troca, sem ter nada que que você possa negociar. E por último, o conceito de sublime é tudo aquilo que você admira e que você sente temor pela sua grandeza. Então, por exemplo, você está frente a frente ao Monte Everest. Isso é basicamente o sublime para o ser humano, porque você está vendo aquela grandeza e aquilo é tão grande que dá até um certo temor em você, junto com uma admiração. Então, aqui a gente tem um temor, grandeza, admiração. Fechou? É isso daí. E aqui você admira sem querer nada em troca. Fechou? É isso daí. Isso basicamente é o nosso resumão de filosofia de Kant para a FUVEST, para o Enem. É tudo isso que você precisa para poder gabaritar. E é tudo também que eu precisava, porque hoje eu fiquei o dia inteiro estudando Kant e agora fiz um resumão muito completo. Vamos estudar, vamos para cima, é nóis, se inscreve no canal. Uhul!